Olá, esse é o Comentrailer do filme O Alto da Compadecida de 2000 do Guel Arraes. É um comentário do filme que foi debatido no Desencine número 5. O Alto da Compadecida é um filme do diretor Guel Arraes, diretor do Recife, aliás, da família Arraes, do governador, ex-governador do Recife, Miguel Arraes, aquele que estava lá do lado do Jango, no famigerado golpe de 64, que botou o Brasil 21 anos na escuridão. Então, o Guel tem esse sobrenome, é um diretor advindo da TV. Fez grande parte da carreira, se não continua, nessa grande TV que monopolizou por muito tempo as informações e as mentes dos brasileiros. Ele fez lá Armação Ilimitada, fez TV Pirata e outras séries. E é esse modelo de diálogo que ele implantou no TV Pirata, de cortes rápidos e de um humor assim seco, né, que não nos dá tempo de respirar muito, mas que é engraçado que ele trouxe para o Alto da Compadecida, que foi uma série que passou um pouquinho antes na TV e depois virou filme. Não se engane, nas versões no YouTube aparece o Alto versão TV, que é de 2 horas e 37. A versão filme é 1 hora e 44. Ela está disponível numa cópia muito boa, com legendas em inglês, no Vimeo, então dá para ver lá. Bom, o Alto de 2000 ele é importante porque ele faz parte da retomada do cinema brasileiro, que iniciou em 95, né, é a data que se tem, para isso, com a Carla Camurati no Carlota Joaquina. Por que a retomada? Porque com a eleição do Fernando Collor em 90, ali por 92 a Embrafilme ela foi dizimada e aí os artistas, autores, atrizes, diretores, produtores e produtoras tiveram que fazer a retomada. 5 anos depois, em 2000, esse filme é lançado, uma grande produção, né, Globo Filmes e Tristar Pictures, etc., com quase 200 cópias no Brasil inteiro, que é um grande número, ou seja, foi um sucesso, claro, porque tinha participado. Era uma minissérie da TV e porque tinha grande elenco advindo da TV, um elenco muito bom. A gente comentou no Desencine um pouco do livro também, do Ariano Suassuna, que dá origem, né, ao filme. Esse é o terceiro filme, já vou falar dos outros dois. O livro de 55 é um livro muito importante, que de certa forma alavanca a carreira do Ariano Suassuna, esse autor importantíssimo para a língua brasileira, né? Na língua portuguesa, língua brasileira, para a cultura brasileira. E o Alto é um tipo de texto teatral que se baseia e que traz muitas questões do folclore brasileiro, através de costumes, através de estereótipos. Ele é narrado de uma forma mais ou menos circense, porque tem um palhaço como condutor e o seu ajudante, que é o Meia Garrafa, que não aparece no filme do Guel, mas aparece nos outros dois. Para falar um pouquinho ainda do filme do Guel, a gente tem, sobretudo, o Matheus Nastergalli como João Grilo e o Selton Mello como Chicó, conduzindo toda a linguagem da trama. Todo o corte é baseado na forma como eles armam os diálogos e como eles armaram as personagens, que são as personagens bases, né, protagonistas do filme. Em volta deles tem um grande elenco, né, o Diogo Vilela ali como padeiro, o Rogério Cardoso como o padre, o Lima Duarte como o bispo, personagens secundários, mas que dão essa base ali, esse contexto de muita qualidade para o filme. O filme perde um pouco esse andamento quando vai para o juízo, para o julgamento, que é o grande mote da peça. Mas como o Selton Mello, que é o Chicó, ele não morre, não vai para o julgamento, perde um pouco dessa rapidez de diálogo e de corte, porque lá a gente passa a ter as atuações de Jesus, que é o Maurício Gonçalves, né, filho não é do Nelson Gonçalves, do Milton Gonçalves, numa atuação que é o tipo de atuação dele mais lenta, assim, então o filme perde essa corrida. Fernanda Montenegro numa atuação boa, mas um pouco exagerada para o que vinha sendo o filme. Luiz Melo sendo o diabo, ele não é um cara de atuação engraçada, né? Então ele também parece que não combina ali. O Marco Nanini como o assassino também está ali, mas a participação dele não é tão grande, então ele não consegue tomar ali a sequência para ele. E nessa sequência, o João Grilo, que é o Nastergalli, ele fica um pouco sumido. Outra coisa importante do filme do Guel Arraes é que ele tira alguns personagens que estão na peça, como o sacristão, que é muito importante porque nós temos uma tríade religiosa. Sacristão, que é o mais explorado dentro da igreja e ignorado, o padre, que seria o burguês na igreja, né, o classe média que pensa que é poderoso, com a chegada do bispo se vê que ele não é tão poderoso, então a gente tem essa escada de poder dentro da igreja, porque afinal o Alto da Compadecida é uma peça para desnudar, para demonstrar essa questão dos poderes na sociedade brasileira. Então no filme do Guel não tem o sacristão e tem alguns outros personagens. Um deles muito importante, que é a Rosinha, que é a filha do coronel, que não tem no Alto original, e está ali
numa questão um pouco novelesca, né, para fazer um par romântico com o Chicó. Isso suga um pouco do que é mais interessante na história, que é a questão da malandragem, das relações de poder, e vai para uma questão romântica mais de novela e de televisão. O filme em si é bom, mas em relação com a peça ele perde um pouco dessa força que tem para colocar a atenção em outro lugar. Outros personagens, assim como os valentões da cidade, que eles têm que ser desmoralizados para a Rosinha poder se apaixonar pelo Chicó, tomam um tempo também que é muito mais novelesco do que cinematográfico. As atuações são muito boas, então a gente demora para perceber isso. Consegue perceber isso na comparação com os filmes anteriores. O de 69, do Jorge Jonas, com o roteiro do Ariano Suassuna e com gente muito importante na produção, como a Lina Bobardi, né, a grande arquiteta do MASP. A gente tem também o Francisco Brenan na questão de direção de arte, figurinos, grande escultor, artista, né, senhor do fogo, da argila, de Recife. E a gente tem também o Sérgio Ricardo na música, que é um cara que andou por toda a história do cinema, fazendo música até pro Bacurau. A Compadecida, que é o nome do filme de 69, é tido como a primeira grande produção do cinema nacional. O Armando Bogos está no papel do João Grilo. Ele executa bem o papel, não é aquela quase caricatura do Matheus Nastergalli, mas ele está enxuto ali como um malandro. E o Antônio Fagundes está estreando e faz o papel do Chicó, uma atuação bem meia boca. Ainda bem que ele se recupera, ele é um grande ator, né? Mas ali ele coloca o Chicó um pouco para baixo. A Regina Duarte é a Compadecida, não faz a menor diferença. E temos a participação do Ari Toledo como o Cabra, que é o ajudante do Severino, que é afinal quem faz a chacina. Uma versão muito grudada no texto da peça, o que é bom, porque a gente consegue entender e visualizar a peça. A gente vai confirmar essa questão de visualizar bem a peça 18 anos depois, 1987, num dos filmes dos Trapalhões. Na década de 80 para a década de 90 foram muitos filmes dos Trapalhões, alguns dirigidos pelo Roberto Farias, é o caso em 87. O Ariano Suassuna está no roteiro, por isso que o roteiro é muito parecido, guarda os narradores como o Palhaço e o Meia Garrafa, guarda o Sacristão, não tem a Rosinha, e no papel de João Grilo e Chicó está o Didi e o Dedé. Mas quem rouba a cena é o Zacarias como o padeiro, a Cláudia Gimenez, que depois teve um grande sucesso no Sai de Baixo, mas não por isso, né? Ela é uma grande atriz. O Mussum como o Jesus, que é negro. E o que é interessante é que o Mussum, ele não aparece só no julgamento, ele está transitando no cenário desde o começo do filme. Então se coloca, afinal de contas ele é um dos 4 trapalhões, se coloca assim meio fora de cena e sem papel, aquele Jesus negro que vai ter importância no fim do filme, que é o julgamento. A atuação do Mussum é exemplar, assim como do Zacarias. Quem dera o papel de João Grilo e de Chicó fossem dados a Zacarias e a Mussum. Ia ser certamente um filme inesquecível. Bom, mas vocês encontram no Desencine 5, com a participação especial do Israel Hall, que tem o canal dele Livro é o Canal, que comenta livros, comentou o Alto da Compadecida, a versão teatral do Ariano Suassuna, e participou do Desencine junto com o Ricardo Rangel. Lá a gente fala sobre todas essas 4 obras. Parênteses final, a facada fake, a facada falsa do João Grilo no Chicó, né, que faz com que eles não sejam mortos. Quem diria? Muitos anos depois ia virar verdade no Brasil. Até o próximo.